E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos entrando no final de semana do Grande Prêmio da Hungria 2022. Então hoje eu vou trazer aqui um top 10 de grandes prêmios da Hungria que ficaram marcados na história da Fórmula 1 por fatos históricos que acabaram acontecendo ali dentro destes grandes prêmios. Alguns mais marcados para nós brasileiros, outros na história geral da categoria. Vamos lá? Galera, motorofertas.com.br, site parceiro aqui do Rock Race, segue com promoção de até 20% de desconto nas miniaturas dos carros de Fórmula 1. Acessem lá motorofertas.com.br e utilizem o cupom de desconto Rock Race. Tudo junto em minúsculo, que vocês ganham um desconto extra além dos 20% que já estão lá na promoção. motorofertas.com.br com o cupom de desconto Rock Race. Acessem lá. O primeiro grande prêmio da Hungria da história foi disputado no ano de 1986, no novo circuito de Hungaroring, o que hoje já é um dos circuitos tradicionais da categoria. O grande prêmio da Hungria é disputado ininterruptamente desde 1986, quando entrou no calendário da Fórmula 1. Ficou conhecido no decorrer da história por ser um circuito muito técnico e mais travado do que a média geral dos circuitos da categoria. Inclusive é denominado por muitos pilotos da Fórmula 1 como Mônaco sem muros, pelas dificuldades que os pilotos relatam em conseguir fazer ultrapassagens nesse circuito. Só que no primeiro grande prêmio da Hungria disputado na história da Fórmula 1, ali em Hungaroring, no ano de 1986, nós tivemos o que é considerado até hoje a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1, que foi aquela bela ultrapassagem que o Nelson Piquet fez em cima do Ayrton Senna na freada no final da reta de Hungaroring, colocando o carro de lado, pelo lado de fora da curva, driftando no asfalto em uma manobra de kart e executando a ultrapassagem em cima do Senna, após uma tentativa anterior onde o Senna tinha dado um X no Piquet, tinha retomado a liderança do Piquet logo após a ultrapassagem. Então nós temos ali, no primeiro grande prêmio da Hungria disputado na história, no que é considerado um dos circuitos mais travados da categoria, a maior ultrapassagem realizada na Fórmula 1. E além disso, na minha opinião, neste grande prêmio da Hungria de 86, nós tivemos o que foi a melhor performance do Brasil em uma corrida de Fórmula 1. Porque a corrida que fizeram Senna e Piquet ali na Hungria em 86 foi o maior banho de pilotagem que dois pilotos brasileiros conseguiram dar em um mesmo grande prêmio em cima dos demais pilotos da pista. O Piquet, que terminou em primeiro, e o Senna, que terminou em segundo, fazendo uma dobradinha brasileira ali no primeiro grande prêmio da Hungria da história, deram uma volta em todos os pilotos da pista, exceto Nigel Mansell, que chegou em terceiro, mas que chegou mais de 30 segundos atrás do Senna, pilotando a Williams. Então Piquet e Senna deram um banho de pilotagem nesse grande prêmio da Hungria de 86, o que na minha opinião representa bem o que era o Brasil na Fórmula 1 ali dos anos 80. E aí em 1987, segundo grande prêmio da Hungria da história, mais uma vitória brasileira, com mais uma dobradinha brasileira. Dessa vez as coisas não foram tão fáceis quanto tinham sido no ano anterior, em 86. O Senna teve uma corrida bem complicada, vinha tendo problemas com o acerto do carro da Lotus ali para aquele final de semana. O Piquet não vinha conseguindo ser tão rápido quanto o Mansell no decorrer da prova, só que nas voltas finais do Grande Prêmio da Hungria de 87, nós tivemos aquela famosa porca solta da roda da Williams do Mansell. A porca da roda traseira direita da Williams do Mansell se solta e o inglês acaba abandonando nas voltas finais. E a vitória cai no colo do brasileiro Nelson Piquet, que era o segundo colocado, e o Senna acaba ficando com a segunda posição. Mais uma dobradinha brasileira em dois grandes prêmios da Hungria disputados. E logo no ano seguinte, em 1988, agora com o Senna na McLaren, mais uma vitória brasileira, dessa vez com Ayrton Senna. Eram 3 grandes prêmios da Hungria disputados até então, 3 vitórias brasileiras, sendo que 2 deles tinham sido dobradinha. E nesse grande prêmio da Hungria de 88 nós tivemos o que foi o maior X da história da Fórmula 1, na minha opinião, que foi aquele X que o Senna deu no Prost, no final da reta de Hungaroring, quando o francês tenta uma ultrapassagem sobre o brasileiro para tomar a liderança. Foi sem sombra de dúvidas ali uma das maiores disputas entre Senna e Prost nas pistas da Fórmula 1. Após essa chegada do Prost no Senna e essa tentativa de ultrapassagem que acabou resultando nesse X espetacular que o Senna dá no Prost, os dois foram batendo roda até o final da corrida,
até cruzar a linha de chegada, com o Senna em primeiro e o Prost colado nele na segunda posição. E de 1988 nós vamos para 1992, onde mais uma vez o brasileiro Ayrton Senna conquistava uma vitória ali em Hungaroring. Era a terceira vitória do Senna em Hungaroring. Ele tinha vencido em 88, depois venceu também em 91 e em 92 conquistava a sua vitória mais improvável ali, pois o Senna pilotava ali em 92 o carro da McLaren, que era um carro muito problemático, contra as Williams de outro planeta, os FW14B, pilotados por Mansell e Patrese. O Mansell tinha o campeonato embaixo do braço ali naquele momento, no Grande Prêmio da Hungria de 92. Com um terceiro lugar, o inglês já garantia o título mundial dele. E o Riccardo Patrese, seu companheiro de equipe, dispara na ponta da corrida e vai se encaminhando para uma vitória, de certa forma tranquila. Até que o Patrese comete um erro, sai da pista, roda e acaba perdendo muitas posições. Quem vinha na segunda posição, segurando o Mansell de forma impressionante atrás dele, era o Ayrton Senna, que vinha demonstrando muito bem para o inglês o quanto era difícil ultrapassar ali em Hungaroring. O Senna tomava todos os espaços da pista e não deixava o inglês passar por ele. E aí no final da prova, Senna cruza a linha de chegada na primeira posição, com o Nigel Mansell em segundo, garantindo seu único título mundial na Fórmula 1. E aí em cima do pódio do Grande Prêmio da Hungria de 92, com o Senna no lugar mais alto e o Mansell à sua direita, é que o Senna, abraçado ao Mansell e parabenizando o inglês pelo título mundial, solta a famosa frase: "Agora você sabe porque eu sou tão na pista. É porque eu quero sentir essa sensação que você está sentindo agora. E eu não quero deixar que outros pilotos sintam essa sensação." E aí, já sem o Ayrton Senna na Fórmula 1, no ano de 1995, nós tivemos um Grande Prêmio da Hungria um pouco traumatizante para nós brasileiros. Nas voltas finais ali em Hungaroring, em 1995, o brasileiro Rubens Barrichello, correndo com aquele carro problemático da Jordan, era o quarto colocado. Faltando pouco mais de 3 voltas para a corrida terminar, o alemão Michael Schumacher abandona a corrida, com problemas no motor da sua Benetton. E aí o Rubens Barrichello sobe para a terceira posição e se encaminhava para um pódio certo. Mas aí o motor da Jordan resolve deixar o Rubinho na mão quando faltava menos de meia volta para o Rubinho cruzar a linha de chegada. E o Rubinho até tenta levar o carro no embalo até o final, tanto que ele entra na reta dos boxes ainda na terceira posição, com o carro extremamente lento e ele enxergando a linha de chegada logo à sua frente. E aí, de uma forma melancólica, o Rubinho, lento ali na reta dos boxes, observa os seus adversários que vinham atrás passar por ele e tomar o seu pódio por poucos metros. E não foi só o pódio que o Rubinho perdeu ali, ele acabou perdendo todas as posições que lhe dariam algum ponto. O Rubinho conseguiu cruzar a linha de chegada com o embalo do carro apenas na 7ª posição. É azar ou não é? Em 1997 nós tivemos uma outra cena muito parecida com essa do Barrichello em 95. Mas aí aconteceu com o inglês Damon Hill, que era o atual campeão mundial ali em 97. E tinha saído da equipe Williams, onde ele tinha conquistado o campeonato mundial em 96, e ido para Arrows, uma equipe de meio para trás do pelotão. Não era uma equipe para ficar disputando vitórias. E o Damon Hill consegue uma boa classificação, larga em terceiro no grid, busca a liderança da corrida e lidera por muitas voltas com uma boa vantagem na liderança, surpreendendo todo mundo, se encaminha para uma vitória tranquila no final da prova, com uma boa distância em relação ao canadense Jacques Villeneuve, da Williams, que era o segundo colocado, até que um problema no sistema hidráulico que controlava o câmbio e a aceleração do carro fazem o Damon Hill perder muito desempenho ali nas voltas finais, tanto que ele abre a última volta do Grande Prêmio da Hungria de 97 praticamente só no embalo do carro. E aí o Jacques Villeneuve, da Williams, que era companheiro do Damon Hill no ano anterior, em 96, passa pelo inglês e acaba vencendo a corrida. O Damon Hill ainda consegue cruzar a linha de chegada com o carro quase parando na segunda posição, mas que foi mais um final melancólico ali em Hungaroring, com certeza foi. E desses finais de prova melancólicos ali da Hungria, em 95 e 97, aí nós vamos para um mais eufórico, que aconteceu no ano de 2006, a primeira vitória do inglês Jason Button na Fórmula 1. E não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória espetacular do Button, correndo com o carro da Honda, que não era um carro para disputar vitórias naquele ano. A Honda já não conseguia ter o bom desempenho que tinha conseguido nos anos anteriores, ainda quando era BAR. E além de tudo, o Button largou da 14ª posição. Ele conseguiu classificar na 4ª posição no grid, mas ele tinha uma punição de 10 posições no grid para pagar por ter feito uma troca de motor. Largou apenas em 14º, em um circuito onde as ultrapassagens são difíceis. Mas aí, em uma corrida com chuva, contando com uma bela performance sua, com muitos enroscos na pista, algumas atrapalhadas
largadas e uns quantos abandonos, e uma boa estratégia da equipe Honda, o Button consegue buscar a liderança da prova e vence o Grande Prêmio da Hungria de 2006, buscando a sua primeira vitória na Fórmula 1. E é até hoje o piloto que mais escalou o pelotão em uma corrida em Hungaroring para buscar a vitória. Ninguém na história da Fórmula 1 até os dias de hoje largou da 14ª posição para trás em Hungaroring e venceu uma prova, como fez Jason Button em 2006. E em 2008 nós voltamos para mais um daqueles finais de prova melancólicos na Hungria. Deve ter algum sapo enterrado ali no miolo do circuito de Hungaroring. Sem sombra de dúvidas, foi ali em Hungaroring 2008 um dos episódios mais tristes para a torcida brasileira que acompanhava a Fórmula 1 ali naquela época. Aquele abandono do Felipe Massa com a quebra do motor da Ferrari quando faltavam menos de 3 voltas para a corrida terminar, e ele liderava com muita folga e já tinha a vitória embaixo do braço. Se a vitória viesse pro Massa ali na Hungria, o Massa assumiria a liderança do campeonato. Mas essa quebra de motor do Massa ali nas voltas finais acabou complicando bastante o campeonato do Massa. Tanto que muitos consideram que o Massa acabou perdendo o campeonato de 2008 por conta do que aconteceu na Hungria, nessa prova, e do que aconteceu em Singapura. Se essas duas corridas tivessem sido normais, o Massa teria sido campeão mundial. Mas azar de uns, sorte de outros. Com o abandono do Massa ali nas voltas finais do Grande Prêmio da Hungria de 2008, o finlandês Heikki Kovalainen conquistou a sua única vitória na Fórmula 1. O Kovalainen, que corria pela McLaren, era o companheiro de equipe do Lewis Hamilton ali em 2008, acabou ficando com essa vitória. E eu nem sei dizer o que foi mais triste, se foi ver o Massa perdendo a prova por uma quebra de motor nas voltas finais, ou se foi ver o Kovalainen vencer uma corrida. No ano seguinte, pessoal, em 2009, mais um episódio triste para nós brasileiros e para o mundo da Fórmula 1 ali também. No treino classificatório do Grande Prêmio da Hungria de 2009, nós tivemos aquele grave acidente do Felipe Massa, em que uma mola do carro da Brown GP, do Rubens Barrichello, se solta e acaba atingindo o Massa na cabeça, enquanto o Massa ia fazendo uma volta rápida. Sem sombra de dúvidas, foi um acidente que acabou mudando bastante a carreira do Massa a partir dali. Ele não correu mais o restante da temporada de 2009, só voltou para as pistas em 2010, e por sorte não aconteceu nada mais grave. Que bom que conseguiu voltar para a categoria, fazer ainda bons desempenhos, e tá aí nas pistas, correndo até hoje. E pulando mais um ano, nós vamos pro Grande Prêmio da Hungria de 2010, onde nós tivemos uma outra ultrapassagem em Hungaroring que podemos considerar uma das ultrapassagens mais impressionantes de todos os tempos. A ultrapassagem do Rubens Barrichello, que corria pela Williams, em cima do Michael Schumacher, correndo pela Mercedes. O Rubinho bota o carro do lado do Schumacher, pelo lado interno da pista, na reta dos boxes de Hungaroring. O Schumacher espreme o Rubinho contra o muro, de uma forma que não dá pra entender como o Barrichello não bateu no muro, pois não dá pra ver espaço entre o carro do Rubinho e o muro de Hungaroring. O Rubinho não tira o pé, vai até o fim, escapa do muro ali na saída dos boxes e faz a ultrapassagem em cima do alemão, em uma manobra impressionante e assustadora. Com essa ultrapassagem, o Rubinho pulou para a 10ª posição na corrida e conquistou um pontinho lá no final. O Schumacher cruzou a linha de chegada em 11º e tomou uma punição de 10 posições no grid de largada da corrida seguinte, pela manobra perigosa que ele fez tentando defender a posição do Barrichello. E para finalizar aqui, galera, vale citarmos aqui o Grande Prêmio da Hungria de 2021. No ano passado, nós também tivemos uma corrida histórica ali em Hungaroring, com o Bottas fazendo aquele belo strike na largada, na pista molhada, errando o ponto de frenagem ali no final da reta e abalroando os carros da frente. E não só isso, nós tivemos a bandeira vermelha ali logo após o acidente que o Bottas causou, e na relargada após essa bandeira vermelha, pela única vez na história da Fórmula 1, pelo menos que eu me lembre, nós tivemos um grid de largada formado por apenas um carro, pois na volta de alinhamento dos carros no grid, apenas o inglês Lewis Hamilton, que relargaria em primeiro, foi pro seu colchete lá na reta. Todos os demais carros entraram nos boxes para fazer troca de pneus, sair dos pneus de chuva e partir para pneu slick. Luz verde para Lewis Hamilton fazer a sua largada solitário no grid do Grande Prêmio da Hungria de 2021, onde nós tivemos uma vitória totalmente improvável do francês Esteban Ocon, correndo com a Alpine, e uma briga espetacular entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, com Fernando Alonso segurando o Hamilton atrás dele para garantir a vitória do Esteban Ocon, garantir que o Lewis Hamilton não chegasse no Ocon até o final da prova para tomar a vitória do francês, companheiro do Alonso na Alpine. E para este Grande Prêmio da Hungria 2022, pessoal, o que vai rolar ali em Hungaroring? Quem é que vai surpreender e quem é que vai decepcionar? Lembrem-se que Hungaroring é um circuito que aproxima os carros. As diferenças de desempenho dos melhores carros do grid para os piores diminui bastante em Hungaroring. As performances ficam muito
muito mais pelo braço do piloto do que pelos carros. Então nós temos uma possibilidade de ter as coisas mais emboladas por ali, por mais que as ultrapassagens sejam mais difíceis do que nos outros circuitos. Mas com esses carros de 2022 que conseguem andar mais próximos, será que não teremos algumas surpresas? O que vocês acham que vai acontecer? Escrevam aí nos comentários, deixem as opiniões de vocês, que nós vamos trocando ideias aí na sequência. Valeu aí pra quem assistiu o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like pra nós. Não esquece de compartilhar o vídeo aí nos grupos que vocês participam. E nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais.